Então, deixa eu só voltar aqui para a gente terminar uma coisa que a gente não fez na aula passada. Vamos lá. Então, ó, só para lembrar que a gente tinha um assunto que a gente não finalizou, que foi, né, a análise por inspeção. Tá? O que é a análise por inspeção? Você usa quando você tem, basicamente, fontes. Até você pode usar quando tem fontes controladas, mas não é o ideal. O ideal é você usar quando você tem fontes de corrente independentes, tá? E resistores, certo? Ou fontes de tensão independentes e resistores, tá? Se for fonte de corrente e fontes e resistores, você vai usar a análise nodal, né? Porque normalmente quando você tem fonte de corrente, a gente faz análise nodal. Quando você tiver fontes de corrente, de tensão e resistores, você vai usar análise por malhas. O que é isso, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, né? Só para vocês verem como é que isso funciona, tá? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, vou desenhar um circuito qualquer, tá? Então, vou pegar, por exemplo, um circuito assim. Uma fonte de 2. Deixa eu fazer o seguinte. Não vou fazer isso não. Vou pegar até um exemplo que está lá na nossa... A gente já ganha tempo com isso. Vamos pegar um exemplo que está na nossa lista de exercícios, que eu ainda não divulguei, mas ela já está praticamente pronta. Tá? Deixa eu pegar um aqui que é... Opa, análise esse aqui tem fonte de corrente. Ah, encontrei, legal. Esse aqui, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, tá? Vou copiar a nossa imagem e eu vou colocar lá nesse cara aqui. Ok. Então, esse exemplo aqui é um exemplo que tem no livro. E ele fala, ó, utilize o método por inspeção. Eu não vou utilizar o método por inspeção, não. Eu vou pegar esse exemplo aqui e vou resolver ele. Usando o quê? Usando o método das tensões nos nós, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Né? Lembra? Método das tensões nodais. Como é que a gente trabalha com isso? A gente pega e, primeira coisa, a gente marca os nós, certo? Ok? Então, quantos nós tem esse circuito aqui, pessoal? Então, ó, tem um nó aqui, que é o nó V1, tem um nó aqui, que é o nó V2, tem um nó aqui, que é o nó V3, e tem um nó aqui, que é o nó V4. E eu marquei esse nó V4 como sendo meu nó de referência, certo? Esse nó de referência, ele vai ter uma tensão, né? Nesse caso aqui eu vou chamar de V0, que vai ser igual a 0 volts, tá? Okay? O que eu quero fazer agora é encontrar as outras tensões, V1, V2 e V3, em relação, né, a esse nó, né, ao nó de terra. Então, V1 é como se fosse o V1 0, V2 é o V2 0 e o V3 é o V3 0. Só que quando é em relação à terra, a pessoa não coloca nada. É simplesmente, né, V1 0 é V1 menos V0. Como V0 é igual a 0, a pessoa só escreve V1. Tá? Só para lembrar daquela nomenclatura, VAB e assim por diante. Tá? Vocês lembram o que a gente faz? Métodos das tensões nos nós, em cada nó, a gente escreve as equações, né, da lei de Kirchhoff, das correntes para aquele nó, certo? Para isso, eu vou ter que colocar sentido em algumas correntes. Quer dizer, eu não sei se o sentido é correto, mas eu vou colocar, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. Colocar uma corrente para cá
Vou colocar uma corrente para cá, vou colocar uma corrente para cá, outra para cá e finalmente essa para cá, certo? Lembrando que essa para cá é a mesma que está aqui subindo, tá? As outras já estão indicadas pelas fontes de corrente, ok? Legal, né? Então, deixa eu fazer uma coisa só aqui para facilitar a minha escrita. Legal. Então, olha só. O que eu vou fazer agora? Para o nó V1. O que eu tenho? Soma das correntes que chegam no nó V1 igual a soma das correntes que saem do nó V1. Certo? Ok? A corrente que chega no nó V1, vou chamar essa corrente aqui de I1, essa corrente aqui de I2, essa corrente aqui de I3, isso aqui também é I3, vou chamar essa corrente de I4 e essa corrente de I5, só para ficar bem didático mesmo. Então, qual é a corrente que chega no nó V1? Ou não tem nenhuma que chegue? Não, tem uma corrente que chega. Quanto é que ela vale? 20 miliamperes. Então, 20 miliamperes é igual às correntes que saem. Quais são as correntes que saem? O I1, o I2 e o I3. Então, é I1 mais I2 mais I3. Só que, pessoal, eu não estou querendo calcular I1, I2 e I3. Eu quero calcular quem? Eu quero calcular as tensões V1, V2 e V3. Isso aqui é o método das tensões nos nós, certo? Se ele é o método das tensões nos nós, o que está acontecendo é que eu vou ter que calcular, na verdade, as tensões V1, V2 e V3, certo? E aí você tem que lembrar o seguinte, ó, se você tem aqui um resistor, aqui é A, aqui é B, certo? E você tem uma corrente assim, o potencial de A é menor do que o potencial de B, até porque a corrente está naquele sentido que vocês acabaram de ver aqui. Esse cara é R, certo? E a gente sabe que o VAB, que é a tensão em cima do resistor, né? Vale quanto? Vale o R vezes a corrente, certo? Ok? Lei de Ohm, em cima do resistor. A corrente vai valer, então, VAB sobre R. Mas VAB o que é? É VA, que é a tensão em A em relação ao referencial nulo, menos VB, que é a tensão em B em relação ao referencial nulo, sobre R. Por que eu escrevi isso? Porque agora eu vou escrever a equação não em função de I1, I2 e I3, e sim em função de V1, V2 e V3. Nesse caso, né, vai ficar como? Vai ficar 20 miliamperes, se eu quiser, né, eu já posso escrever assim, 0,02, certo? Que é os 20 miliamperes, é igual a quem? Qual é a corrente 1, pessoal? Qual é a corrente 1? Me diz aí. V1 menos o V0, que é 0, sobre 2.000, né, que é o valor da resistência, 2K. Então, é V1 sobre, você botar menos 0, sobre 2.000. Por que não 2, Abel? Porque é 2 quiloohms e não 2 ohms. Mais, quanto é que vale o I2? O I2 é V1 menos o V2 sobre quanto? Fala, pessoal. 4.000. E quanto é que vale o I3? Vale V2 menos o V3 sobre quanto? 4.000 também. Ok? Esse é o nó V1, certo? Vamos lá, como é que fica no nó V2? Agora no nó V2 eu não vou fazer isso não. No nó V2, eu já vou escrever direto, né? As equações do jeito
para facilitar, senão a gente vai perder muito tempo ficar explicando toda hora, né? Pessoal, quem é que está chegando em V2? Vamos lá, olha lá a figura. Quem é que está chegando em V2? Opa, eu escrevi coisa errada aqui, né? Faltou um ainda, né? Não, escrevi aqui errado, né? Ninguém reclama, o pessoal não tem nenhuma segurança ainda. É V1 menos V3, né? Sobre 1000. Certo? Tem que reclamar quando o professor erra, né? Senão depois a gente não consegue aqui acertar. Entenderam o que é V1 menos V3? Né? É a corrente que está saindo lá de V1 para cima, é aquela corrente 3, ok? Eu escrevi simplesmente a corrente 5, né? Que era V2 menos V3, não tem nada a ver, certo? Não tem nada a ver. Ok? No 9E2, quem é que está chegando, pessoal? No 9E2. Está chegando I2 e está chegando 5 mA, certo? Quem está saindo? I4, né? E I5. I2 é V1 menos V2 sobre 4.000, certo? Então, ó, V1 menos V2 sobre 4.000. Que mais? Mais a corrente de 5 mA, que é 0,005, é igual quem está saindo. Quem está saindo é o I4, que é V2 sobre 2.000. Isso vocês têm que escrever assim, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando. Não pode ficar... Você pode escrever da outra forma, toda detalhada, mas você não pode perder tanto tempo também, né? Então tem que acelerar. V2 sobre 2.000 e V2 menos V3 sobre 4.000. E, finalmente, no 9E3. No 9E3, o que você vai ter? Quem está chegando? Quem está chegando são as correntes de 10 mA, a corrente I3 e a corrente I5. E quem está saindo? É a corrente de 5 mA. Todo mundo viu isso? Tá? Tá fácil de enxergar ali? Ok? Então, vamos lá. Quem está chegando é o I3, o I5 e o 10, e quem está saindo é o 5 mA. Tá? Então, quem é o I3 é V1 menos V3 sobre 1.000, certo? Então, é V1 menos V3 sobre 1.000, mais, vamos lá, quem está chegando, V2 menos V3 sobre 4.000, V2 menos V3 sobre 4.000, e 10 mA, 0,01. Vai ser igual quem está saindo, que é o 0,05. Ok. Montei as equações. Agora, pessoal, vou arrumar essas equações de maneira diferente, né? Como assim? Eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção que eu vou fazer. Desculpa, 0,05. Tá? Olha só. O que eu vou fazer agora? Presta atenção, né? Quem é que multiplica o V1 na equação 1? Quem multiplica o V1 na equação 1, presta atenção, é 1 sobre 2.000 mais 1 sobre 4.000 mais 1 sobre 1.000. Certo? Ok? É o inverso, né? Isso que multiplica o V1. Mais, quem multiplica o V2 na equação 1? Na equação 1, quem multiplica o V2 é menos 1 sobre 4.000. Vou ter que fazer isso. Menos 1 sobre 4.000. Tá? E aí? Tem mais alguém multiplicando o V2? Não. Isso aqui quem multiplica o V2. Quem é que multiplica o V3? Menos 1 sobre 1.000. Do outro lado, quem é que tem? 0,02. Ok? Vamos para a equação agora
Ok. Quem é que multiplica agora? Oi. Como? Não entendi. Ué, estou só botando em evidência na primeira equação. Pega essa equação aqui. E escreve dessa forma. É álgebra. Aí é álgebra básica. Certo? Quem é que está multiplicando V1? Olha aí. É 1 sobre 2.000, 1 sobre 4.000 e 1 sobre 1.000. Aqui, ó. 1 sobre... Vou pegar aí outra coisa. V2. V2 é isso. V3. V3 é isso. Só substituir lá embaixo. Tá? É álgebra. Vamos lá. Continuando. Quem é o 9V2? Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa aqui. Quem é que multiplica? Eu vou passar o seguinte, eu vou deixar o termo independente do lado esquerdo, que nem eu fiz lá de cima. Tá legal? O que vai acontecer? Quando eu passar o V1 para o outro lado, que é V1 menos V2 sobre 4.000, vai ficar o quê? Vai ficar V2 menos V1 sobre 4.000. Todo mundo entendeu? Certo? Então, quem é que multiplica o V1? É menos 1 sobre 4.000. Ah, Abel, não é. Não, passa para o outro lado. Certo? Quem é que multiplica o V2? Como você passou o V lá para o outro lado, vai ser 1 sobre 4.000 mais 1 sobre 2.000 mais 1 sobre 4.000. Todo mundo viu isso? Ok? Estou passando para o outro lado. Concorda? Tá, é álgebra. Quem é que multiplica agora o V3? Quem multiplica o V3 é menos 1 sobre 4.000. E ficou quanto? Ficou o 0,005. Certo? Beleza. E agora? Agora eu vou pegar a equação 3. Quem é que multiplica o V1? Tá? Quem é que multiplica o V1? Vou passar para o outro lado também, tá, pessoal? Eu quero de propósito passar para o outro lado. Tá? Então vai ser menos 1 sobre 1.000. E multiplico o V1. Passei essa equação V1 menos V3 para o outro lado. Quem é que multiplica o V2? Também passei para o outro lado, de propósito. Vai ficar menos 1 sobre 4.000, que multiplica o V2. E quem é que multiplica o V3? Passando para o outro lado, só vai ter valores positivos, tá vendo? 1 sobre 1.000 mais 1 sobre 4.000. E aí vai ficar o quê? Vai ficar 0,01 menos 0,005. Vocês entenderam por que ficou assim? Porque eu inverti de lado, certo? E montei as equações. Tá, por que você fez isso? Olha só. Agora eu vou escrever isso na forma matricial. Vai ficar assim. 1 sobre 2.000. Mais 1 sobre 4.000. Mais 1 sobre 1.000. Depois, aqui fica menos 1 sobre 4.000. Oi, pode falar. A caneta? Tá, vou botar azul então. Só que eu não vou votar tudo não, pessoal. Tá? Ok, vou colocar preto, que aí ninguém vai reclamar. Vamos lá. Menos 1 sobre 1.000. Ok? Aqui fica menos 1 sobre 4.000. Aqui fica 1 sobre 4.000 mais 1 sobre 2.000. Pessoal, esse retorno de vocês é importante, viu? Reclama mesmo, ó, não estou enxergando qualquer coisa, tá? Então pode falar. 1 sobre 4.000. Aqui ficou menos 1 sobre 4.000. Aqui ficou menos 1 sobre 1.000. Aqui ficou
menos 1 sobre 4.000. E aqui ficou 1 sobre 1.000 mais 1 sobre 4.000. Isso aqui ficou V1, V2 e V3. Isso eu vou fazer só um. E aí ficou aqui 0,02, 0,0005 e 0,001 menos 0,01. Tá. Ok, essa é a forma matricial. Ok? Vou aumentar até aqui para todo mundo ver. Agora presta atenção. Olha que coisa interessante, né? Olha aqui que coisa interessante agora. Vou mostrar o circuito lá em cima. Quais são as resistências que estão conectadas ao nó 1? Ao nó V1. Quem são as resistências que estão conectadas ao nó V1? 1, 2 e 4, não é? Não é isso? E qual é a fonte de corrente que está chegando no nó V1? 20, ou 0,02, certo? Agora, olha só. No nó V1, esse cara aqui, ó. Quem é esse cara? Eu posso escrever isso diferente. Eu posso escrever, em vez dessa forma, eu posso fazer assim, ó. Somatório de 1 sobre R no nó V1. Não é? É o somatório de 1 sobre R no nó V1. Tem alguma resistência entre o nó V1 e o nó V2? Tem. Quanto é que ela vale? Entre V1 e V2. Tem alguma resistência? Tem. Quanto é que ela vale? 4K. Olha aqui. Isso aqui é o somatório de 1 sobre R com valor negativo no nó V1 e V2. Quer dizer, entre os nós V1 e V2. Tem alguma resistência entre V1 e V3? Tem. É 1K, estão vendo? Tem uma resistência lá em cima. E isso aqui vai ser o quê? Menos o somatório de 1 sobre R no V1 e V3. Já deu para perceber como é que funciona a coisa, não deu? Olha só, aqui, essa matriz, ela é simétrica. Então, aqui vai ser somatório com valor negativo de 1 sobre R de V2, V1. Que tem que ser igual, se de V1, V2 tem uma resistência, de V2 para V1 é a mesma resistência, não é, pessoal? Aí volta, certo? É simétrico, por isso tem um menos ali. Aqui em V2 é o somatório só em V2. Quais são as resistências que estão em V2? 2, 4 e 4. Olha aqui. 4, 4 e 2. Só que aqui o valor é positivo. Aqui é mais somatório de 1 sobre R, V2. Aqui vai ser o quê? Menos somatório. Não é simétrico? Então tem que ser o quê? É o V2, V3. Eu ainda não coloquei, mas vocês vão ver aqui. Ó, vai dar o V2, V3. Menos somatório de 1 sobre R, V2, V3. Qual é o somatório de V2 sobre... Qual é o V2, V3? É 4. Ó. Aqui. Estão vendo? É 4. Então, é menos 1 sobre 4.000. Finalmente, olha só, a última. Notem que quando você faz uma linha, você já pode, como é simétrico, né? Aqui, ó, você já pode associar esse cara. Aqui você vai associar quem? Justamente o que? Menos somatório de quem? De 1 sobre R de V3, V1. Que vai ser simetricamente o cara que está lá em cima. Legal? Aqui vai ser menos o somatório de 1 sobre R de V3, V2. Que vai ser o simétrico aqui. Certo? Simétrico, eu falo, é o mesmo valor, só que a diagonal aqui é positiva. E aqui a diagonal vai ser mais o somatório de 1 sobre R no V3.
certo? Isso você multiplica por V1, V2 e V3. E agora, presta atenção. Quem é 002? É a corrente que chega em V1, certo? Quem é 0005, né? 00, aqui é 002, aqui é 005, né? Que é a corrente que chega em V2. E aqui, ó, quem chega é 10 e quem sai é 5. Então, corrente que chega é positiva, corrente que sai é negativa. Olha lá. 002, 0,005 e corrente que chega 0,010 menos 0,005. Ou seja, apesar de eu ter feito toda a equação, ter feito lei de Kirchhoff das correntes em cada um dos nós, a gente viu ali, apesar de eu ter feito tudo isso, vocês concordam com que eu podia ter feito logo direto aqui? Poderia ter feito direto aqui. Só funciona, obviamente, quando você tem o quê? Quando você tem só fontes de tensão, de corrente independentes e resistores. Né? Se tiver fonte controlada, a coisa complica muito. Você não deve usar esse método. Né? E detalhe, também se tiver fonte de tensão, você também não pode usar o método. Porque fonte de tensão, você é obrigado a usar o quê? Quando você tem fonte de tensão e você está usando análise nodal. Tem que usar aquela coisa que a gente chama de... Lembram? Super nó. Certo? Analogamente, eu não vou fazer novamente a mesma coisa, mas analogamente, né, eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer a mesma coisa para fontes de tensão e resistores. E aí fica um pouco diferente. Quando é fonte de corrente e resistores, você trabalha com o inverso da resistência, que a gente chama de, vocês lembram qual é o nome do inverso da resistência? Condutância. A gente representa por G. A medida é o quê? Vocês lembram qual é a unidade? Siemens ou mol ou a letra ômega de cabeça para baixo. Lembram disso? Né? Mas a gente vai usar o S, que é o Siemens, certo? Então, notem que se eu estou trabalhando dessa forma, então, tá? Eu poderia realmente, já direto, sem ter que fazer isso tudo que eu fiz, escrever a equação. Vou escrever aqui do lado. Vou aproveitar que o circuito está aqui do lado, vou escrever aqui do lado. Ó, como assim? Eu vou pegar e vou escrever. Ó. Como assim? Vamos lá. Quem é o elemento 1 da minha matriz? Soma dos inversos das resistências no nó V1, certo? Quem é a soma dos inversos das resistências no nó V1? 1 sobre 2.000 mais 1 sobre 4.000 mais 1 sobre 1.000, certo? Ok? Quem é o valor 1, 2, somatório dos inversos das resistências entre o nó 1 e 2. Quanto é que é? Menos 1 sobre 4.000. Quem é o 1, 3? Somatório com valor negativo do inverso das resistências entre o nó V1 e V3. 1 sobre 1.000. Legal. Quem é esse cara aqui? Não preciso nem fazer isso. Eu sei que é o somatório, mas na verdade não é simétrico. Então já posso escrever quanto? Ah, o cara do meio não, tem que fazer agora. Quem é que está ligado ao V2? 2, 4 e 4. Então é 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4. Ok? Está começando a falhar a pilha. Ok. Quem é esse cara aqui? Entre o 1, entre o 2 e o 3. Vai ser 2, 1, a gente já viu.
Entre o 2, 2, a gente já viu que é o somatório. O 2, 3 é 1 sobre 4.000 negativo. Agora, olha só. Simetria. Menos 1 sobre 1.000. Simetria. Menos 1 sobre 4.000. Agora, no 3, eu tenho que ver quem é que está. Quem é que está no 3? 1 e 4, não é? Estão vendo que é 1 e 4 que está no 3? Está todo mundo vendo isso? Eu estou falando, está todo mundo acompanhando, é bem fácil. 1 sobre 1.000 mais 1 sobre 4.000. Montei já a matriz, é só colocar quem? V1, V2 e V3. E, finalmente, usar as tensões. Quem é que chega lá na primeira? É 0,02, 0,20, né? Quem é que chega na segunda? É 0,005. Quem é que chega na terceira? É 0,010, mas sai 0,05. Pronto. Agora eu tenho meu sistema. Certo? E aí como é que resolve? Ué, usa a calculadora. Né? Usa a calculadora. Né? Escreve aí quanto é que é 1 sobre 2.000 mais 1 sobre 4.000 mais 1 sobre 1.000. Certo? Depois, escreve quanto é que é menos 1 sobre 4.000, menos 1 sobre 1.000 e assim por diante. Tá? E aí faz o sistema 3×3. Olha aqui que legal que eu encontrei aqui. Ó. Olha que legal. Deixa eu ver se eu consigo. Estão vendo que legal? É a calculadora, tá vendo? E aí você usa ela. Será que ficou? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, instala. Né? É que está difícil para vocês enxergarem aqui. Ela não dá. A única forma de dar zoom, eu não sei se isso vai dar problema depois, né? É fazendo assim. Ó. Ele não vai nem deixar, tá vendo? Estou capturando, ele não deixa dar zoom aqui na tela. Sabe? Mas eu consigo enxergar aqui, então eu poderia simplesmente colocar o molde, né? Aqui, que no caso é o molde 5, que é a equação. A equação que a gente vai resolver é esse tipo aqui, ó, ax mais b, y mais cz igual a dn, que é o molde 2, tá? E aí eu vou preenchendo aqui, né, a minha calculadora, né? Então, se eu quisesse colocar aqui, ó, 2, depois eu ando para cá, enter, né, igual, depois 3, depois igual. Eu só estou colocando valores aqui aleatórios só para ver, né? Como é que usa aí o termo independente, por exemplo, podia ser 0, igual, e aí depois 5, igual, menos 3, igual, menos 2, igual, mais 4, igual, depois menos 1, igual, 8, igual, menos 3, igual, e o termo independente 2, igual. E aí, você mandava ele resolver, lá dá o x, né? Dá o y e dá o z, certo? Ok? Essa calculadora ajuda pra caramba, né? Vamos combinar que é só colocar os valores, certo? Pena que não dá para dar zoom aqui para vocês verem, mas se vocês quiserem eu dou esse programa para vocês. Eu peguei na internet, mas isso é mais para a aula, para eu poder usar e vocês poderem acompanhar, certo? Que eu estou usando a calculadora, tá? Na prática, vocês vão usar a calculadora propriamente dita, não isso que eu estou fazendo aqui. Bacana. Deixa eu voltar lá. Ok? Então, ó, quando a gente fala em análise por inspeção, né, o que a gente faz aqui, ó, é a fórmula dada por isso aqui. Tá? Deixa eu pegar o amarelo. A fórmula dada por isso aqui, ó. Estão vendo? Tá? Você tem ali o somatório, né? O G11, o G22, o G33 tá em G, porque é justamente o somatório do inverso das resistências. Na malha 1, na malha 2, na malha 3 e assim por diante. Tá? Na malha não, desculpa. No nó 1, no nó 2, no nó 3. Tá? O I1, o I2 e o I3, o V1, V2 e V3 são as tensões. O I1, o I2, o I3 e N
são o somatório das correntes, chegando positiva, saindo negativa, certo? Ok? E aí a gente conseguiria encontrar. Obviamente, se tem uma coisa assim para, né? Aqui eu defino na prova, eu até coloco isso, né? Para vocês não terem que decorar essa fórmula por inspeção. Mas aqui eu estou escrevendo, ó, quem são os termos, né? G11, G22, G33, somatório dos inversos das resistências no nó 1, né? No nó I, digamos assim. Quem é o G e K? É o somatório dos inversos das resistências entre o nó I e o nó K, com o valor negativo, certo? Ok? Claro, se eu tenho isso para nós, né? Obviamente eu tenho isso para malha. O único detalhe é que no caso de malha, né? A única coisa que tem que chamar a atenção, que é no caso de malha, é a mesma coisa, só que aqui é R mesmo. Então não é somatório dos inversos, é somatório das resistências, certo? Ok? Não muda nada, tá? O único detalhe é que quando a gente faz para encontrar os valores no caso de nó, a corrente que chega é positiva, a corrente que sai é negativa, tá? E a gente já usou isso, concorda comigo? Normalmente a gente, quando está trabalhando lei de Kirchhoff das correntes, a corrente que chega é positiva, a corrente que sai é negativa, tá? O que faz sentido, né? Está chegando, está contribuindo, está saindo, está sendo negativo, né? Se você pensar em dinheiro, né? O dinheiro está entrando, é positivo, o dinheiro está saindo, é negativo. Legal? Só que, quando a gente faz somatório das tensões numa malha fechada, lembra que a gente faz método das malhas, né? Ok? A gente faz o quê? Quando a tensão é de menos para mais, a gente considera o sinal negativo da tensão, certo? Só que quando a gente faz somatório das tensões igual a zero, faz sentido você usar o sinal negativo. Só que aqui, se vocês olharem, não é uma equação igual a zero, né? É uma equação, né, RI igual a V. Então, na hora que você for escolher esse V aqui, ó, V1, esse V2, também é o somatório das tensões, das fontes de tensão independentes. O I1 e I2 não era o somatório das fontes de corrente independentes? Aqui também é o somatório das fontes de tensão independentes. Só que nesse caso, de menos para mais, a gente vai considerar positivo para montar a equação. A gente não fazia isso quando a gente fazia somatório das tensões na malha, certo? Quando a gente pegava uma malha qualquer aqui assim, ó, por exemplo, ó, vou pegar uma malha aqui, vou pegar um exemplo que fica mais fácil, tá? Deixa eu pegar logo um exemplo aqui. Vou levantar, né, as equações por inspeção de um problema aqui que a gente vai colocar. Deixa eu pegar aqui, ó, lista de exercícios. Olha aqui, eu vou pegar esse problema aqui, tá? Eu vou copiar ele. Deixa eu criar mais uma página aqui, qualquer. Deixa eu colocar umas réguas aqui para eu poder não ficar tudo torto. E agora eu vou colar. Olha só, vou agora, nesse cara aqui, eu vou levantar as equações que fazem, né, a resolução desse circuito por inspeção, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, e vou fazer o que ele manda, né? Vamos lá, vou montar a matriz. Opa, desculpa. Vou montar a matriz. Então, olha só. Quem é o primeiro termo, né? O termo R11. Essa matriz vai ser uma matriz 3x3, porque eu tenho 3 correntes de malha. Quem é o R11? É o somatório das resistências na malha 1. Não é o inverso. Não é o inverso porque agora é método de inspeção de malhas, certo? Então, quais são as resistências que estão na malha 1, pessoal? Fala para mim. 5 e 4. Certo? Quais são
as resistências do ramo comum entre a malha 1, agora é ramo comum, né? No outro era elemento comum entre os nós 1 e 2, agora é o ramo comum entre as malhas. Tem ramo comum entre a malha 1 e 2? Tem. Quanto é que vale a resistência ali? 4. Eu vou colocar 4 ou menos 4? Menos 4. Sempre, a diagonal é positiva, todo o resto é negativa. Isso obrigatoriamente funciona quando o sentido das correntes de malha é o horário. Por isso que eu falei que a gente sempre vai trabalhar com sentido horário. Ok? Beleza. O que vai acontecer? Quem é agora o 1, 3? É o ramo comum entre a malha 1 e 3. Tem ramo comum entre a malha 1 e 3? Poderia não ter, mas tem? Quanto é que vale a resistência lá? 5. Então isso aqui é menos 5. Ok. Simetria. Já posso escrever que isso aqui vale quanto? Menos 4, exatamente. Agora, na malha 2, quais são as resistências? Vamos lá. 1, 4 e 2. Entre a malha 2 e a malha 3 tem ramo comum? Tem. Quanto é que vale? 1. Então é menos 1. Simetria. Quanto é que vale aqui? Simetria. Quanto é que vale aqui? Menos 5. Simetria. Quanto é que vale aqui? Menos 1. Agora aqui não tem simetria, é diagonal principal, certo? É tudo simétrico em relação à diagonal principal. Quanto é que é a diagonal principal aqui do 3? Fala, pessoal. 5 mais 3 mais 1. Quem vai ser? I1, I2 e I3. Andando no sentido horário, normalmente, quando eu faço somatório das tensões, eu pegaria essa função, começando aqui, nessa malha, e dando a volta no sentido horário, certo? Vou marcar a malha. Volta no sentido horário, certo? Começando aqui. Eu pegaria menos 30, concordam comigo? Mais 5 que multiplica I1 menos I3, mais 4 que multiplica I1 menos I2, igual a 0, certo? Porém, para eu poder trabalhar nessa forma matricial aqui, quando eu encontrar no sentido horário menos mais, eu coloco mais 30. E isso acontece por quê? Justamente, quando eu faço somatório das tensões igual a 0, é uma coisa, mas eu não estou fazendo somatório das tensões igual a 0 aqui nessa equação. Meio que eu estou fazendo aqui RI igual a alguma coisa. Por isso que muda. Certo? RI não é o somatório das tensões? Se eu botasse o meu vetor de tensões para o lado esquerdo, eu poderia fazer isso? Poderia. É uma equação, galera. Quando você não mudaria o sinal todo da equação vetorial? Mudaria todo o sinal da equação vetorial. Então eu coloquei mais 30, apesar de ser o primeiro sinal menos. Cuidado para não confundir isso, pelo amor de Deus. Tá? Na hora de fazer somatório das tensões, você vai usar o sinal menos mesmo. Porém, na hora de fazer o método de inspeção, aí menos para mais é subida de tensão, você coloca positivo, você está entendendo? E mais para menos é descida. Né? Quem é o V2 ali, pessoal? Olha aí. Quem é o V2? Você está pegando o sentido anti-horário. Quem é o V2? Menos 15. O que é de mais para menos. Certo? Menos 15. Quem é o V3? 0, não tem fonte nenhuma. Legal? Aqui, ó, vou até fazer isso. Por quê? Porque agora estão os números legais aqui, não vai me dar trabalho nenhum. Eu posso brincar lá com a calculadora. Aqui dá 7, aqui dá menos 1, aqui dá menos 5, menos 1 e aqui dá 8. Aqui é I1, I2 e I3. E aqui é 30, menos 15 e 0. Vamos usar a calculadora agora. Oi?
É 9, claro. É 9, né? 5 e 3 é 8. Mais 1, 9. Tá? 5 e 4, 5 e 4. 7, tá certo? Menos 4, menos 5, menos 1, 30, menos 15 e 0. Legal. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar a calculadora. Então é 9 menos 4 menos 5 e 30. Né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Opa. O mouse é mais fácil. Vamos usar a calculadora aqui. Esse pop-up display é uma coisa legal que ele tem, que aí vocês conseguem enxergar melhor. Vocês podem ver o display da calculadora. Os numerozinhos não precisam vocês verem, quem precisa sou eu. Mas o display vocês podem ver. Então vamos lá, ó. Eu vou limpar isso aqui, né? Notem, já está uma coisa que eu vou fazer. 9 igual menos 4 igual menos 5 igual 30 igual menos 4 igual 7 igual menos 1 igual menos 15 igual menos 5 igual menos 1 igual 9 igual 0 igual. Agora dou um igual novamente, ele vai resolver para mim, certo? Menos 4, menos 5, 30, 7, 1 e 15, 0. Deixa eu andar aqui para ver se está certinho a coluna. Tá, né? 9 menos 4 e 5. Legal, tá. Então eu vou dar um igual agora. Olha lá, deu 1.245 por 199, 390 por 199, 735 por 199. Certo? Ok? Beleza. Perfeito. Tá? Então a gente fez o quê? A gente já fez aqui uma resolução de circuitos por inspeção. Isso é interessante? Sim. Quando você tem um circuito que pode resolver por inspeção, é interessante. O problema é que, né, o professor é mau, né? Feio, professor feio. Feio esse professor. Né? É que, na verdade, a maioria dos circuitos práticos você não consegue resolver por inspeção. Por exemplo, ó, não é nem aqui o caso de resolver, né? Mas, por exemplo, tem circuito que você não pode nem usar, né, o termo de você resolver ele por inspeção. Por quê? Porque você não tem valores. Por exemplo, aqui, ó, esse exercício aqui que eu coloquei na lista, ó, o da direita aqui, tá? Esse aqui, né? Resistor variável R no circuito da figura 2.23, que é o que está logo abaixo, essa figura, né? É ajustado até que o I0 seja igual a 10 mA, tá? Determine o valor de R, né? Na verdade, eu até posso levantar, olha, esse aqui eu posso fazer por inspeção, dá para fazer. Como assim? Dá para levantar as equações por inspeção. Depois eu vou ter que fazer, eu vou ter que mexer nelas, mas eu poderia levantar as equações por inspeção. Como assim? Vou fazer isso. Vou pegar aqui esse cara, copiar, vamos pegar ali no meu rascunho. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Então, olha só. Então ele fala que tem um resistor. Olha só, vamos lá. Vamos levantar as equações desse circuito aqui por inspeção, certo? Para isso, olha o que eu vou fazer, pessoal. Olha aqui, presta atenção. Opa, assim não, né? Presta atenção. Vou colocar 3 correntes de malha. Vermelho, tá bom? Beleza. Vou colocar 3 correntes de malha. Vou colocar aqui I1, I2 e I3. Todo mundo concorda que tem aqui as 3 correntes de malha? Beleza? Ok. Então tá.
Vamos lá. Vamos escrever as equações de circuito aqui por inspeção. Só tem fonte de tensão e resistores. Eu posso escrever. Certo? Ok. Quem é o primeiro elemento? Somatório do inverso, não, das resistências na malha 1. Né? Quais são as resistências da malha 1? Fala, pessoal. 5.000. Vou botar aqui logo direto, porque depois, na hora de fazer a conta, vocês vão ter que usar os valores inteiros, né? Até que você até poderia falar, se eu multiplicar tudo por 1.000, dividir... eu sei que o sistema é linear, mas é mais fácil fazer dessa forma, dá menos problema. Ok? Mais 1.500. Entre a malha 1 e a malha 2, tem alguém? Tem. Quanto é que é? 1,5K, ou 1.500, né? Então é mais ou menos aqui. Entre a malha 1 e a malha 3, tem? Tem. Quem é esse cara aqui? Já dá para escrever. Simetria, quanto é que é? Menos 1.500. Na malha 2, quem... pessoal, já vou colocando aqui, desculpa aqui, já vou colocando direto. E já vou colocando as tensões. Na malha 1, menos mais 80 vira 80. Porque é menos mais. Né? Nas malhas 2 e 3 tem fonte de tensão? Já posso até colocar aqui que é 0. Certo? Legal. Quem é o cara que está ali no meio? É o 2,2. Quem é o 2,2, pessoal? R. Eu não sei quanto vale. Que mais? Quanto? 1.500 mais 3.000. 1 e 3. 1 e 3, desculpa, 2 e 3. 2 e 3 é menos 3.000. Legal. Continuando. Simetria. Menos 5.000. Simetria. Menos 3.000. Malha 3. 5.000. Mais 3.000. Mais 500. Ok? E aí eu monto as equações. Certo? Vai ter 6.500 vezes 1, menos 1.500 vezes 2, menos 5.000. Tem que lembrar como é que multiplica a matriz, né, galera? Só um detalhezinho, né? Então, é 6.500 vezes 1, menos 1.500 vezes 2, menos 5.000 vezes 3, igual a 80. Menos 1.500 vezes 1, 4.500 mais R e 2, menos 3.003 igual a 0. E, finalmente, menos 5.000 e 1, menos 3.002 mais 8.500 e 3 igual a 0. Aí você vai falar, pô, tem 4 incógnitas, né? E 1, e 2, e 3 e o R, não é isso? É só que o I1 menos o I3 vale o I0. Concorda comigo? Então tem uma equação a mais. Concorda que o I1 menos o I3 vale o I0? Certo? Porque olha só, se você montar esse sistema de cima aqui, pessoal, esse sistema de cima aqui tem quantas incógnitas? 4. I1, I2, I3 e R, eu não conheço. Certo? Então eu não consigo. Para resolver o meu problema, eu preciso de mais uma equação. Concordam comigo? Qual é a equação? A equação é a equação que diz o seguinte, que I1 menos I3 é o I0. Mas o I0 vale quanto? Vale quanto, pessoal? 0,010. É a quarta equação. Fala. Porque, olha só, I1 é para baixo, não é? Não é? E 3 é para cima. Toda vez que você tiver uma... Isso vocês vão usar sempre em correntes de malha. Toda vez que uma corrente de malha for para baixo e a outra for para cima, e a corrente estiver para baixo,
a quem está mandando é a corrente da esquerda, digamos assim. Certo? Porque uma corrente é como se ela fosse num sentido... Eu não sei nem qual é o sentido de I1, galera. Eu podia encontrar esse I1 negativo. Está dando para entender? Ok? Como eu também não sei qual é o sentido de 0. Só que do jeito que ele indicou aqui, ele está dizendo que o I1 está ganhando do I3 e o I0 é para baixo. Está dando para entender agora? Isso, ou seja, se o I0 fosse para cima, a equação não seria I1 menos I3. Seria quanto? I3 menos I1. Exatamente. Entendeu agora? Ok? Entenderam isso? Agora é só substituir as equações e resolver o problema. Concordam? Que agora, como assim substituir? Essa é uma forma de fazer. Poderia ter feito de outra maneira, pessoal. Somatório das tensões, colocando correntes. Certo? Aqui nesse problema aqui, como isso aqui é capítulo 2 do livro, esse é o livro 3. Esse aqui, o livro 3. Né? É o livro 3. Tá? Isso aqui é um capítulo 2 do livro 3. Provavelmente ele queria que você fizesse esse problema como? Usando, vou escrever em azul, usando, por exemplo, isso, ó, colocando uma corrente aqui, tá? Essa corrente 0 já estava aqui, essa corrente aqui, e mais uma corrente aqui, ó. E aí faria um lei de Kirchhoff das correntes, entendeu? Não é usando métodos, certo? Não é usando métodos. Legal? Tá? Então esse problema, mas eu estou mostrando, ó, usei método. Qual é o método que eu usei aqui? Método das correntes de malha. E ainda fiz por inspeção. Legal? Por inspeção. Tá certo? Tá? Mas por inspeção, galera, raramente a gente vai poder usar. Por quê? Porque você precisa que as fontes sejam o quê? Independentes. Certo? Então, como essa fonte não é independente, fica complicado usar esse método por inspeção. Ficou entendido isso? Tá? Opa! Ficamos trancados aí. Mas está todo mundo trancado. A porta bateu e a maçaneta caiu. Olha só, pessoal. Olha só. Eu vou fazer agora só exercício. Nossa prova será na sexta-feira que vem. Eu ainda vou fazer exercício, mais meia hora de exercício aqui, tá? E a gente vai fazer aula de quarta-feira, não é isso? Não, segunda-feira, só de exercícios. Tá? Aí tem os solutions e tem tudo, tá? Então vamos pegar alguns aqui para a gente poder... Oi. E 3 menos I2, exatamente. Essa que eu indiquei, né? Essa que eu indiquei, para a direita. Porque se eu tivesse indicado para a esquerda, seria o contrário, exatamente. Tá? Ok? Quando você tem a indicação da corrente, quem é o positivo para fazer o um menos o outro? O positivo é o que está no mesmo sentido. E o negativo é o que está no sentido oposto. Faz super sentido, concorda comigo? Não faz sentido? Sentido, mas faz sentido mesmo, né? Na verdade, porque está no mesmo sentido, valor positivo. Sentido oposto, sentido, valor negativo. Tá? Deixa eu pegar aqui então mais um. Oi? Oi? Como? Ainda não publiquei a lista. Ela não está pronta. Tem muito pouco. A lista vai ser publicada hoje, fica tranquilo. Tá? Tem muito pouco. Oi? A lista vale 20% da prova. Tá? Pessoal, a lista é essa aqui, ó. Tá? Ok? A lista é essa aqui, ó. Tem vários tipos de exercício. O professor é sacana, só pega os mais difíceis, né? Mas todos os exercícios estão nos solutions, tá? Se tiver alguma dificuldade, olha os solutions, certo? Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Pegar um bem legal, olha. Esse exercício aqui, 4, ó. Olha que exercício maneiro. Pessoal, vamos lá, presta atenção. Deixa eu ver se eu consigo marcar esse todo ele aqui, ó. Problema 4. Ah, só pegou um pedaço. Oi? Oi? Acho que vocês receberam, galera. Já passei os livros para vocês. Tá? Esse livro aqui é o livro 3, ou o livro... Não sei. É fácil ver lá. Vê
Vocês olhem que vocês vão encontrar qual é o livro, tá? Ó, por exemplo, esse é o problema, presta atenção, esse é o problema 4 do capítulo 7, estão vendo? Que é a figura 7 ponto alguma coisa, tá? Então não é difícil, não. Deixa eu voltar lá. Esse problema aqui é bem... Esse é complicado e não é, né? Por que esse problema é complicado? Porque a pessoa tem que pensar, né? Esse negócio de pensar já começa a complicar mesmo. Ok? Muito lindo esse problema aqui. Olha só. Ele quer saber a resistência vista por esses dois terminais aqui. Desse circuito. Que circuito é esse? É um circuito que é impossível você fazer no laboratório. Por quê? Porque ele tem infinitos resistores. Vocês estão vendo que ele tem infinitos resistores? Tem infinitos resistores. Tá? Porra, como assim você consegue determinar uma resistência que tem entre dois terminais de um circuito que tem infinitos resistores? Porra, a resistência é infinita, porra! Não, não é. Não é finita e dá para calcular. Isso aqui é foda, né? Esse professor está de sacanagem. Não estou de sacanagem. Todo mundo vale um ali, tá vendo? Todo mundo vale um. Tá? Porra, dá quanto? Ah, não sei. Né? Vocês podem fazer uma coisa, né, nesse exemplo. Né? Então tem infinitos resistores. Notem que é tudo igual, concorda que é tudo igual? Os resistores são todos iguais. Né? E ele fala assim, deixa eu ver, ele dá uma dica. Se esse circuito é infinito em comprimento, como a resistência do próximo resistor de um ohm vertical se comportaria com a resistência total RT? Esse cara traduziu mal pra caralho isso, tá doido? Tá mal pra cacete traduzido. Mas tudo bem. O que ele quer falar é o seguinte, ó. Olha esse circuito. Tá? Agora, olha o circuito todo. Certo? Que você quer calcular a resistência equivalente, não é? Agora, olha o mesmo circuito a partir do próximo resistor de um ohm. Olha para cá. Porra, tô olhando, Abel. Tô olhando. Olhei. Bacana. E aí? Galera, é o mesmo circuito. Olha o primeiro caso, daqui para cá. O que você tem? Tem um resistor de um ohm e infinitos resistores de um ohm. Concordam comigo? Sim? Sim? Agora olha desse cara para cá. Tem um resistor de um ohm e tem infinitos menos um resistores. Infinitos menos um. Né? Fala para o professor de cálculo que tem infinitos menos um, que ele dá porrada em você. Né? Tem infinitos. Não é o mesmo circuito? Então, o que ele quer calcular? Não é a resistência daquele cara todinho? Que ele chamou aqui de quanto? De RT. Não é isso? Então tá. Então, isso aqui tudo eu vou substituir por RT. Concorda com o que você está enxergando? Ele não quer saber a resistência entre os dois terminais para frente. Ele não quer calcular, presta atenção, ele não quer calcular a resistência entre esses dois terminais, olhando para tudo. Vocês concordam que ele chamou essa resistência de RT? Vocês concordam que isso aqui, entre esses dois terminais, é o mesmo circuito que eu acabei de falar? E a resistência total vai ser quanto? RT. Então, preste atenção. 1 e RT. O que eu quero fazer agora é o seguinte. RT, que é a resistência total,
entre os dois terminais é o quê? É 1, que é esse resistor de 1 ohm aqui, em paralelo com quem? Com 1, opa, ficou feio, com 1 mais RT mais 1. Por que eu escrevi isso? Porque a resistência daquele ramo que está ali é 1 mais RT mais 1. Eles estão em série. Certo? E agora? Agora, galera, eu tenho uma equação para resolver. Como assim? Tem uma equação para resolver. Essa equação é RT é igual a produto pela soma. Quem é o produto de 1 sobre RT vezes RT mais 2? Né? Porque é RT mais 2. Concordam que é RT mais 2? Quem é o produto de 1 por RT mais 2? Produto pela soma. RT mais 2 mais 1 vai dar quanto? Pronto, eu já tenho a minha equação. Consigo encontrar o valor de RT agora? Consigo. Essa equação é do primeiro grau, segundo grau ou do 13º grau? Segundo grau. Vai ter duas raízes. Pode ter dois valores de RT? Pode. Vamos resolver a equação. Certo? Exercício difícil? Sim, difícil. Tá? Se eu coloco um exercício dessa prova, eu tenho que estar muito puto com vocês. Né? Ok? Porque pouquíssimos poderiam fazer. Tá? Então vai ficar assim, ó. RT ao quadrado mais 3RT é igual a RT mais 2. Viram que a equação é essa? Continua. RT ao quadrado mais 2RT menos 2 é igual a 0. Certo? RT igual. Dois valores. Menos 2, não, mais 2. Raiz quadrada de quanto? B2, 4. Menos 4AC. Mais quanto? 8. Por que não menos? É porque 4AC, o C é negativo, certo? Dividido por 2. Isso aqui vai dar, então, RT1, linha não, botão. RT1, oi? Menos, não, menos 2, claro, menos 2, claro. Menos B. Tá? Então vai ficar menos 2 mais ou menos raiz de 12, que é 4 raiz de, 2 raiz de 3, não é isso? 2 raiz de 3. Sobre 2. Né? Deixa eu botar aqui. Então, RT1 vai ser menos 2, não, menos 2 não. Vou cortar aqui. Cortou. 1 vai ser o quê? Menos 1, menos raiz de 3, certo? E o outro vai ser o quê, o RT2? Menos 1, mais raiz de 3. Esse valor aqui você vai usar? Por que não vai usar? Resistência negativa, certo? E esse valor de baixo aqui? É 1,732, é isso? Menos 1, né? Não é? Raiz de 3. Raiz de 3 menos 1, pode escrever assim, não precisa fazer a conta, não. Pode deixar assim. Essa é a resistência. Tá? 4, 3, 3.
Legal, viu? Saiu. Não é infinito. Se vocês fizessem esse problema, assim, de uma maneira interativa, colocava 1 e ia encontrar uma resistência. Depois colocava de novo. Depois 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 de novo. Várias vezes. Né? O que ia acontecendo? A resistência ia começando num valor e ela cada vez ia o quê? Diminuindo. E o limite, quando o número de resistores tender a infinito, vai ser justamente raiz de 3 menos 1. Legal? Exercício bem difícil. Não vou nem negar. Tá? Exercício bem difícil. Tá? Mas está na lista e está feito. Tem a solução, né? Certo? Ó. Ok. Vamos fazer esse aqui. Esse exercício aqui não é nem muito difícil, tá? Ele não é nem muito difícil. Mas eu vou colocar ele, eu vou fazer ele aqui pelo seguinte. É pela notação. Pode ser que vocês encontrem esse tipo de notação, e aí é legal vocês conhecerem o que é que tem que fazer. Como assim a notação? Tá? Isso vocês vão ver muito em eletrônica, quando vocês tiverem. Vocês têm eletrônica no 3º ano, não é isso? Ou é no 4º ano, não sei. Tá? Em eletrônica vocês vão ver muito isso. Notem como o circuito está desenhado. Ele pede para calcular a corrente I1, as correntes I1, I2 e I3. Tá? Bom, e ele pede até o sentido dessas correntes. Certo? Então, eu vou colocar assim um sentido aqui, ó. Eu vou arbitrar um sentido. Desenhar. Vou arbitrar um sentido. Está tudo para baixo. Certo? E, na verdade, o que eu coloquei aqui, porque eu coloquei esse problema, é porque não dá para entender muito. O que é isso aí mais 24? O que é isso aí mais 8? Tá? Pessoal, isso quer dizer o seguinte, que esse ponto ali, que é onde tem o 24, ele está a 24 volts em relação ao terra. Como é que eu escreveria isso? Eu poderia desenhar da seguinte forma, pessoal. Eu vou tirar essa parte aqui, ó, e vou substituir por isso aqui, ó. Tem 24 volts em relação ao terra. Em relação ao terra. Liguei ao terra, tá vendo? Ok? O que mais? Eu agora, ele fala aqui que é 8 volts, não é? Então, em vez de escrever assim, eu poderia escrever assim, ó. 8 volts. Em relação ao terra também. E agora, pessoal, tem um circuito mais parecido com o que a gente está acostumado a trabalhar. Concordam comigo? Tá? Eu só botei isso para fazer agora nesse momento, para justamente a gente poder entender quando acontece esse tipo de coisa. Tá? A corrente que estava ali, o I, eu vou colocar aqui, ó, continua sendo essa. É a corrente que sai do mais da fonte. Então, isso aqui é o I. Certo? O I2 está colocado aí. O I3 não muda nada. O I2 é a corrente no resistor de 2. O I3 é a corrente no resistor de 10. O I1 é a corrente no resistor de 4. Né? E o I é a corrente naquela que vai do polo positivo da fonte até o resistor R2, ali, até um ponto do resistor R2. Todo mundo entendeu isso? Ou alguém ficou em dúvida? Entenderam o desenho que eu fiz? Agora, pessoal, eu vou resolver o circuito. Resolver como? Posso resolver esse circuito usando análise de malhas por inspeção? Posso. Como assim?
Como é que a gente faz? Sempre que vai usar análise de malha, qual é o sentido da corrente de malha que a gente coloca? Sentido horário. Vou chamar isso aqui de IA. Por quê? Porque eu já estou usando 1, 2, 3, então vou usar IA, certo? Onde é que tem outra malha? Aqui, ó. IB. Ih, rapaz, ficou bom não. Cobriu o 10 ali, parece que a resistência é de 0. IB. Qual é o outro sentido? É o quem? IC. Então, eu posso resolver dessa forma. Não há problema nenhum. Tá? Tranquilamente eu posso resolver dessa forma. Mas eu posso resolver de outras formas também. Como assim? Bom, olha só, pessoal. Eu posso resolver. Então, como é que eu faria aqui? Só para ficar bem claro. Eu vou montar a equação. Vai ficar assim, ó, presta atenção. Por isso que eu falo, circuito elétrico não é uma ciência, a resolução não é uma ciência que só tem uma resposta. Você pode ter várias respostas. Como assim? Eu poderia fazer, ó, quem é somatório das resistências na malha A? Quais são as resistências na malha A, pessoal? Vamos lá. 4, 2 e 10. Dá quanto? Coloca logo direto. Mas dá quanto? 16. Entre a malha A e a malha B? Menos 10. Entre a malha A e a malha C? Menos 2. Na malha B, quais são as resistências? Menos 10, né, nesse caso, né? Qual é o somatório da resistência na malha B? 10. Todo mundo está vendo isso? Na malha B para C não tem resistência comum, certo? Só tem a fonte, que é comum. Legal? E o ramo comum é esse aqui, ó. B e C, o ramo comum é esse. Estão vendo? Que é o ramo comum torto. Tá? Faz isso. Legal? Deixa eu apagar. Opa, assim não, né? Apagou demais. Tá. Então aqui vai ser... entre 2 e 3 é 0. Aqui é menos 2, aqui é 0. E na malha C é 2. Não é isso? Aí você montou aqui a primeira matriz. Aqui você escreve A, e B e C. Você escreve aqui o quê? Quanto é que é na malha A? 0. Quanto é que é na malha B? Menos 8. Quanto é que é na malha C? Menos 24. Só resolver, encontrei A e B e C. Certo? Quem é I? I é menos IC. Concordam comigo que I é menos IC? Ok? I é menos IC. Quem é I2? I2 é IA, né? Menos... supondo que está para baixo. Tá, supondo que esse aqui é o I2, tá, pessoal? Deixa eu só colocar aqui, ó. I2, I3 e aqui I1. Abel, eu não sei esses sentidos. Concorda que eu não sei esses sentidos? Fala. Na malha IC, tá. Ela passa pelo 24, não passa pelo 8. Isso, pessoal. Isso. Errei. Né? E aqui é mais 8, né? Na verdade é menos 4 mais 8, né? Porque agora o 8 vai dar negativo, mais 8. É isso mesmo. Desculpa aí. Você fala, por inspeção é fácil? É, né? Mas, eu errei. Estão vendo? Eu errei. Iria estar errado esse problema, né? Tá certo, concordo, exatamente. Passa pelo 8, perfeito. O 8, a fonte 8 é um ramo. Aliás, é um ramo comum, certo? Que não tem resistência. Então, por isso dá 0 ali naquela, fora da diagonal lá, o 2, 3 e o 3, 2 dá 0. Certo? Aqui não é 2, 3 e 3, 2, é BC e CB, né? Porque agora ficou complicado. Deixa eu só falar uma coisa. Eu coloquei aqui as correntes I1, I2 e 3, né? Ele não coloca aqui sentido, ele não coloca nada disso, viu, pessoal? Mas eu coloquei aqui e coloquei o sentido para baixo.
Se eu encontrar que a corrente I1 vale menos 2, é porque o valor dela é 2 e a corrente é para cima. Se eu encontrar que a corrente 2 vale 5, está correto o sentido e ela é para baixo. Está dando para entender? Porque o problema pede isso. Ó. Indique o sentido de cada uma. Aí é só encontrar os valores. Se os valores forem positivos do jeito que eu coloquei, os sentidos estão todos o quê? Corretos. Se os valores forem negativos, os sentidos estão errados. Certo? Ok? Essa é uma maneira de resolver. Encontrei A e B e C, e aí vai encontrando os valores de 1, 2, 3, 4. Beleza. Funciona perfeito. Agora, nesse problema, pessoal, olha só. Eu vou pegar e vou copiar ele de novo. Deixa eu ver se ele está aqui no meu... Se ainda está lá. Tá. Olha só. Eu vou fazer ele de novo, pessoal. Como assim você vai fazer ele de novo? Fazer ele de novo. Como assim? Ué, ele não quer saber as correntes? Né? Pessoal, tem 8 volts daqui. Opa, desculpa. Tá? Tem 8 volts daqui para a Terra. Daqui para a Terra tem 8 volts. Certo? Então tem 8 volts em cima da resistência de 10. Certo? Concordam? Tem 8 volts entre esse ponto e a Terra. Esse ponto é esse ponto também. Certo? Então aqui, ó, são quantos volts? 10 volts. Oh, caralho, 10. Doente. 8. 8 volts. Certo? 8 volts. E aí? Porra, aí, se aqui tem 8 volts, certo? E aqui são 10 ohms, quanto é que é essa corrente aqui? Quanto é que é essa corrente? Para baixo. Calma, a outra... Oi? Não, nesse ponto não. Ué, porque a fonte... O que é a outra fonte de tensão? Está dizendo que entre esse ponto aqui, vou botar até em outra cor, e esse ponto aqui tem quanto? Vai interferir na corrente de cima. Calma, eu vou te mostrar. Tá? Tá ok? Certo? O que vai acontecer aqui? Aqui vale quanto? 24. Então, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, quanto é que tem? Tem 24 de lá de cima até lá embaixo, daqui do meio para 8. Tem quanto é que tem aqui, pessoal? 16. Certo? Desse ponto para esse ponto tem quanto? 8. Desse ponto para esse ponto tem quanto? 24. Então, desse ponto para esse ponto tem quanto? 16. Certo? Ok? Tá. E aí? Essa corrente que está aqui, ó, vai ser de quanto? 8 amperes. 16 volts em cima de um resistor de 2 dá quanto? 8 amperes. Aqui são 8 volts em cima do resistor de quanto? 10. Então, olha só, presta atenção. O que vai acontecer aqui? Espera aí. Você está dizendo, então, que aqui tem... Quanto é que ia ser aqui? Aqui ia ser 0,8. Certo? E lá de cima está descendo quanto? 8. Aí soma? Não. Não. Na verdade, o que vai acontecer? Tem 0,8 para cá e aqui vai ser quanto? Quanto vai ser aqui? 7,2. Claro. Certo? Vai ser 7,2. Certo? Está dando para entender agora como é que eu estou fazendo? Tá? Então, ó, 8 amperes, 0,8 amperes, 7,2. Certo? Ok. Tá? Então, olha só o que vai acontecer agora. Daqui para cá tem quantos volts mesmo? Daqui para cá? 24. Então, quanto é que é essa corrente aqui? Para baixo.
Podia ser para cima, mas é para baixo porque é 24 mais menos, né? Quanto é que é essa corrente? 6 amperes. Vê igual RI, galera. Certo? Então, olha só. Aqui tem 6 amperes, aqui tem 8 amperes. Quanto é que essa corrente está vindo para cá? Peraí, desculpa, fiz errado aqui. Aqui tem 8, aqui tem 6. Quanto é que essa corrente está vindo para cá? Hein, pessoal? Quanto é que é? 14 amperes. Certo? Então, o I1 é 14 amperes. O I2 é 8 amperes. O I1 é 14 amperes da direita para a esquerda. O I2 é 8 amperes de cima para baixo. O I1 é 6 amperes de cima para baixo. E o I3 é 0,8 amperes de cima para baixo. Certo? Tem que bater tudo. Então, aqui, ó, teria uma fonte aqui, ó. Essa corrente é 7,2. Essa corrente aqui a gente já viu que é 14. Então, a corrente está passando para cá, vai ser o quê? Vai ser 6,8. Faz sentido, né? Já que ali é 6, e 0,8 é 6,8. As leis de Kirchhoff têm que valer. Tá? Então, eu achei mais fácil fazer o de cima. Não é não. Porque o de cima vocês tinham que fazer 3 equações, 3 incógnitas, sem a calculadora vocês iam ter dificuldade. O de baixo eu já fui encontrando as correntes todas. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ah, mas pode fazer pelo de cima. É claro que pode. Certo? Mas a gente fazendo pelo de baixo, conhecendo as leis de Kirchhoff, conhecendo a lei de Ohm e verificando as tensões, resolve rapidamente. Tá? Entenderam? 24 entre esse ponto e esse ponto. Então, ó, aqui é 24. Então, já calculo logo os 6 amperes. Se o 24 entre esse ponto e entre esse ponto é 8, entre esse ponto é 16. Eu estou pegando uma reta, tem que ser 16. Somatório das tensões, né, num segmento, você vai somando. Então, 16, 8. Se eu sei que é 16, sei que a resistor é 2, é 8. Vocês encontram todas as correntes. E faz super sentido. Pode ver que, desenhando da forma diferente, tudo bateu, olha lá. 14, 6 e 8, 7 e 4, 6 mais 0,8, 6 e 8, tinha que dar 6 e 8 mesmo, né? Então, você encontra tudo da maneira correta, certo? Na aula de segunda, eu vou fazer mais exercícios. A sugestão é, a lista vai ser publicada hoje. Então, a minha ideia é fazer alguns exercícios da lista, tá? Então, vocês entrem aí num consenso, né? Porra, aquele lá, eu olhei o solution e não entendi porra nenhuma que o cara fez. Aí vocês falam, Bel, faz o tal, vou fazer, tá bom? Porque a gente vai ter uma aula para fazer, não dá para fazer explicando, tá? Vou tentar também, antes da prova, fazer a lista toda em vídeo, mas não em sala, vocês estão entendendo? Serão vários vídeos. Tá? Mas aí vocês não podem interagir. Até pode, né? Vai lá nos comentários e fala, pô, professor, não entendi. Né? Eu tento explicar para vocês, legal?